diferente lá do começo, mas também é um desafio enorme, né? Isso aconteceu por quê? Porque eu comecei a pintar com o meu próprio pincel, ou seja, seguir com as minhas mensagens, com os meus objetivos e tratar de temas que falam de violência, porque eu vi muita violência na periferia, de racismo, porque eu vivenciei questões de racismo, né? E de tratar de temas de paz, de tolerância, de união dos povos, de coexistência, de proteção do meio ambiente, dos povos indígenas, enfim, todos os temas dos quais eu me relaciono, que eu gosto ou que me incomodam. Eu trato murais muitas vezes de protesto, ou muitas vezes para trazer uma reflexão sobre alguns temas, como o mural que eu fiz agora em São Paulo, de quase 1.000 metros quadrados, falando dos refugiados que vivem na cidade de São Paulo. Então o meu trabalho está sempre se relacionando com esses temas e trazendo reflexões. Não é apenas, o meu objetivo não é apenas estético, ou simplesmente a pintura pela pintura, e sim as mensagens. Isso é o mais importante no meu trabalho, e foi isso que abriu as portas do mundo todo. Parabéns, são trabalhos muito bonitos. Obrigado. Tem uma série especial, Olhar a Paz, que Exato. Você pintou o Gandhi, a Malala, que são pessoas que lutaram, né, pela paz no mundo. O que você sente em relação a isso, né? Por que decidiu pintar essas pessoas? Olha, eu tenho essa série chamada Olhares da Paz, ou até mesmo Recortes da História, né? Nesse Recortes da História, por exemplo, eu pintei vários murais. Um deles está aqui nos Estados Unidos, sobre o Martin Luther King, né? No dia do discurso dele, I Have a Dream. Então eu pintei um mural de cerca de 500 metros quadrados relacionado com essa cena, né? Olhares da Paz, ele é com pessoas reconhecidas, né? Como a Malala, o Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, enfim, personagens reconhecidos, mas também com muitos anônimos, né, que no dia a dia ali também lutam, né, pela questão da desigualdade e tantas outras questões. Então eu também faço muitos murais com esses anônimos. Agora, sobre esses personagens principais, eu tive o privilégio de realizar alguns desses murais, por exemplo, na África. Eu estive na Índia, onde eu pintei numa estação de trem em Mumbai, uma das mais movimentadas de lá. Eu fiz um painel na fachada sobre o Gandhi, né? Porque o Gandhi viajava nos trens na terceira classe, né? E esse mural foi para inspirar ali as milhares de pessoas que circulam no dia a dia ali na estação, de que a pessoa mais importante da Índia era uma pessoa que viajava de terceira classe, né? Então a importância de todos esses trabalhadores. E visitei a casa onde ele viveu. Então eu faço também essa pesquisa, essa imersão. Aqui em Nova York eu fiz uma série de murais chamado Cores pela Liberdade, onde eu tenho frente a frente a Madre Teresa e o Gandhi em posição de oração, né? Falando dessa relação de paz entre as religiões, né? Porque todos falam muito em Deus e tudo mais, mas os conflitos, né, religiosos são muito intensos. Eu tenho uma série também de murais onde eu fiz durante a pandemia, por exemplo, um deles chamado Coexistência, onde eu coloquei crianças de diferentes religiões juntas em posição de oração, falando dessa questão da unidade, né, da necessidade de todos nos unirmos em prol do planeta, né, e da paz também. Então, todos esses painéis têm essas histórias. Tem muitos outros que eu realizei sobre esses líderes também em várias partes do mundo. O objetivo da Olimpíadas é a paz, a integração e a união entre as nações do mundo. Para as Olimpíadas de 2016, Eduardo Cobra fez o grafite Etnias, no qual a obra de arte apresenta 5 rostos de diferentes etnias e culturas, representando a diversidade do humano. Os rostos pintados são de um africano, um asiático, um indígena, um europeu e um latino-americano. Cada rosto é pintado em cores vibrantes e estilos distintos, simbolizando a riqueza cultural e a unidade entre as diferentes etnias. O que correlaciona com o conceito de Chauí, no qual a mesma afirma que a identidade se constrói através das relações sociais, culturais e históricas.
No contexto do grafite, a diversidade dos rostos simboliza a multiplicidade das identidades que formam uma nação. Dessa forma, a obra se torna um manifesto visual que celebra a inclusão e a convivência entre diferentes etnias, ecoando a ideia de que a identidade é composta por diversas camadas que interagem e se transformam ao longo do tempo. Essa conexão entre a arte e a filosofia, nesse caso, revela a riqueza das identidades culturais. Marilena Chauí é uma importante filósofa brasileira. E de acordo com ela, identidade não é uma coisa que vem pronta. É uma coisa a ser construída com o passar das vivências, sendo elas familiares, de amizade ou questões ambientais. Vão construindo a identidade com o passar do tempo. Chauí nos faz compreender que cada um de nós tem várias identidades, que se misturam e se costuram umas nas outras. Assim como alguém pode se identificar com uma pessoa de outra etnia, de outro gênero, de outra classe social, Chauí nos convida a olhar para a identidade como algo multifacetado, em constante construção, algo múltiplo, que se desenvolve a partir do que é vivido. Para Chauí, a identidade tem uma conexão profunda com a política. Para ela, a identidade também se relaciona com os conceitos de desigualdade e poder. Sendo assim, a forma com que nos identificamos na sociedade também revela a forma com que vamos nos comportar como indivíduo. Por exemplo, na busca por defender direitos ou afrontar autoridades. Chauí critica a visão de identidade como algo já pré-estabelecido ou biológico, porque para ela isso exclui a individualidade de cada ser, de cada pessoa, em poder se desenvolver e também se moldar de acordo com as suas vivências. Em resumo, para Marilena Chauí, a identidade é uma construção social rica de subjetividade. A obra I Have a Dream, de Eduardo Cobra, retrata Martin Luther King Jr., uma figura central na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. King é lembrado por seu ativismo contra a injustiça e a segregação racial. A alienação é um conceito que se refere ao sentimento de desconexão das pessoas com relação à sociedade, a si mesmas ou ao seu poder de transformação. Na época de King, a população afro-americana era alienada, tanto econômica quanto socialmente, pelos sistemas de segregação racial e opressão. Martin Luther King lutou contra essa alienação, promovendo uma visão de igualdade e justiça. Seu famoso discurso, I Have a Dream, trouxe esperança para milhões de pessoas, defendendo uma sociedade onde negros e brancos poderiam coexistir em igualdade. A obra de Cobra homenageia o sonho de King e usa cores vibrantes para expressar diversidade, representando a luta contra a alienação e pelo direito de cada pessoa a se sentir parte plena da sociedade. King sonhava com um mundo onde as pessoas fossem unidas por sua humanidade, não divididas pela cor da pele. A obra I Have a Dream, de Cobra, é um tributo ao legado de Martin Luther King. Ela nos lembra que o combate à alienação e a luta pela igualdade são batalhas que continuam sendo importantes até hoje. Conhecido como I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, foi realizado por Martin Luther King Jr. em 1963, na cidade de Washington. A famosa frase foi dita num contexto de igualdade de direitos entre negros e brancos e entrou para a história como símbolo da luta por igualdade no mundo inteiro. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e ativista norte-americano, conhecido por sua liderança na luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos entre 1950 e 1960. King foi defensor da desobediência civil e adepto da não violência nas ações contra o racismo. A luta de King começou quando Rosa Parks, uma mulher negra, foi presa por recusar-se a ceder o seu lugar no ônibus para um passageiro branco. Iniciou-se, então, o boicote da população negra ao serviço de ônibus de Montgomery, onde King foi um dos líderes. Por suas lutas, King foi premiado com o Nobel da Paz, mas também por sua liderança, foi intensamente perseguido por grupos supremacistas e pelo governo norte-americano, que liderava uma campanha difamatória contra o pastor.
Em 4 de abril de 1968, em Memphis, no Tennessee, onde foi acompanhar e dar apoio a uma greve de trabalhadores, Martin foi assassinado enquanto estava na sacada de um hotel, por um tiro disparado por James Ray, um homem branco que já era conhecido por atos racistas. Martin morreu aos 39 anos. O grafite de Eduardo Cobra, que retrata o icônico líder Martin Luther King, não é apenas uma obra de arte visual, mas também um poderoso reflexo das lutas sociais que ele representou. O tema central do mural, o famoso discurso I Have a Dream, de 1963, ecoa uma mensagem de igualdade, liberdade e justiça. Ao abordar o conceito de alienação, podemos compreender como a realidade social de King, marcada pela segregação racial e pela discriminação, revela uma alienação profunda. Na psicologia social, a alienação refere-se ao processo pelo qual indivíduos ou grupos se sentem desconectados de si mesmos, dos outros ou da sociedade. Essa desconexão pode surgir por diversas causas, como a desigualdade social, a opressão ou a falta de pertencimento. No caso de Martin Luther King, ele viveu em uma sociedade onde uma grande parte da população negra foi historicamente alienada, ou seja, separada de suas próprias oportunidades, direitos e dignidade. Quando King fala sobre o seu sonho de um futuro sem discriminação, ele está em muitos aspectos, questionando essa alienação social imposta pela segregação. O sonho de King não é apenas uma utopia, é uma chamada para superar as barreiras da alienação, buscando uma sociedade onde todos possam se conectar de maneira plena e igualitária. Portanto, ao refletirmos sobre esse conceito de alienação, vemos que o discurso de King vai além do simples apelo político. Ele é também um convite a refletirmos sobre como as estruturas sociais podem alienar os indivíduos e como a luta pela igualdade e liberdade está diretamente ligada ao processo de reconexão com a humanidade e a dignidade de todos. Durante seu discurso, King referiu as seguintes palavras: Eu tenho o sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. No discurso é defendido incisivamente o combate à discriminação racial, buscando equidade para todos os cidadãos, melhores condições para o desenvolvimento do indivíduo e uma possível reparação histórica à vista da sociedade. Dito isso, Cobra utiliza-se de temas presentes no dia a dia, analisando a sociedade e sua diversidade cultural. Numa outra entrevista foi referido pelo mesmo: Acho que o principal é o respeito às tradições, às diferenças de religião e diversidade cultural. Ninguém é obrigado a ter o conhecimento que você tem, usar a roupa que você usa ou seguir a religião que você segue. Acho que respeitar o universo do próximo pode tornar o mundo um lugar melhor. Cobra tem um desejo em comum entre civis e movimentos sociais, o questionamento de sistemas e tradições enraizadas, abordando a emergência e a ascensão de determinados grupos. De Souza fala da missão da psicologia comunitária em trazer a voz humanitária nas ciências comportamentais. O sentido psicológico da comunidade se desenvolveria entendendo as redes que conectam o indivíduo e a comunidade, tanto as forças sociais, políticas, culturais e filosóficas que moldam a vida perante o dia a dia. Mesmo com críticas sobre seu trabalho, Cobra vem deixando registrado por todo o mundo a importância de suas obras. Ele inclui e deixa claro que todos nós somos capazes de realizar obras no qual conseguimos nos expressar e a importância disso para o mundo. Na parte comunitária é o ponto no qual ele vem sempre fazendo com que fique claro a inclusão social em vários aspectos. E em uma obra, Janelas Abertas para o Mundo, traz a imagem de 8 imigrantes refugiados de diferentes origens, mostrando o contexto no qual estão inseridos. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My